Bom dia. Antes de a gente... Eu tenho que ficar aqui, né, no meio. Antes de eu começar, eu queria que você levantasse aí do seu lugar, desse um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado. Muitas vezes a gente vem correndo, nem dá para abraçar a pessoa que está do seu lado, né? E aí a gente sai correndo, aí a gente perde a oportunidade, né? Pode sentar. É um privilégio estar aqui com vocês. Quando o Joel me ligou, eu falei assim, pô, eu estou programando para ir conhecer a igreja. Ele falou assim, não, eu estou ligando assim porque você pode vir pregar. Eu falei, ok, opa! Né? Deus ele faz as coisas acontecerem de forma bem natural. Né? O tema que nós vamos estar falando hoje de manhã é ouvindo a Deus e fazendo a sua vontade. Olha, isso daqui não é um tema novo, não é um tema miraculoso, mas é uma coisa que a gente tem que começar a pensar o que está acontecendo na nossa vida. Eu não sei, mas nós estamos num momento que a mídia é tão intensa, tem tantas vozes falando ao nosso redor, falando na nossa cabeça, tem os movimentos aparecendo por aí. Você não sabe, fala assim, puxa, mas isso aí é cristão? Não é cristão? Parece uma mistura de cristão com outra coisa. E nós começamos a ficar com a nossa cabeça falando assim, nossa, o que é verdade? E aí, de repente, nós começamos a perder a referência sobre aquilo que é verdade. Porque tem muitas vozes falando. E muitas vezes, porque tem muitas vozes falando, você perde a sua própria identidade. Né? Você olha assim e fala assim, será que eu estou certo? E muitas vezes você é o único que está certo. O restante está numa loucura, né? Essas fábricas de fake news aí que, eu não sei, parece que tem mais robô do que gente nesse mundo aqui, falando um monte de coisa estranha. Você começa a falar assim, mas será que eu tenho a verdade? Então, nós vamos voltar no princípio básico, tá? Ouvindo e fazendo a sua vontade. Né? O texto que a gente tem é um texto bem comum, João capítulo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos aí de João capítulo 10. Se você quiser, você pode acompanhar aqui, mas não está toda... Eu fiz o formato errado aí para você. Ok, João capítulo 10 diz assim, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é... Opa, começamos aí. Eu estou afirmando para você que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Vamos dar uma paradinha aqui. Né? O que está acontecendo aqui? Parece que tem um curral onde tem ovelha e tem aí um que está tentando penetrar ali nesse curral, que ele chama de bandido. Tem um mala que está tentando lá destruir as ovelhas ali. E ele fala assim, não, calma aí, tem um jeito certo.
Eu afirmo a verdade. O porteiro abre a porta para ele. E as ovelhas, o que as ovelhas fazem? As ovelhas reconhecem a sua voz. Aí a minha pergunta é: você tem reconhecido a voz de Jesus? Quantas vezes por dia você fala com Jesus e você reconhece Jesus? Mas isso tem que ser todo dia? Eu falo, por que não? Quantos daqui oram todo dia? Quantos daqui leem a Bíblia todo dia? Não precisa levantar a mão não, senão vai comprometer, né? Mas se você ora, se você lê a palavra, Deus tem que falar com você, não é? Então você tem que ouvir a voz dele. A pergunta é, você tem ouvido essa voz? Vamos continuar lendo o texto. O texto diz assim: quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. E elas o seguem porque conhecem a voz dele. No versículo 5 diz assim: mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. A ovelha, ela ouve a voz de Jesus. A ovelha, ela entende os processos da vida que Jesus ele quer. Ele não vai seguir a estranho. Quando você tiver essa certeza, essa convicção que você ouve a voz de Jesus, você não vai ser levado por coisas aí estranhas que estão aparecendo. Porque você vai chegar e vai falar com Jesus: Jesus, essa é a sua voz? Não parece não. Então, estou fora. Você não vai seguir a pessoas estranhas. E versículo 6 diz assim: Jesus fez essa comparação. Mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Novamente, isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer estas também e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. E aí a pergunta que eu trago aqui é: será que Deus fala ainda? Se você olhar para o Velho Testamento, Deus ele fala. Deus ele falou com Adão? Falou. Deus ele falou com Noé? Falou, deu até instrução como ele criar. Deus falou com Moisés? Falou. Na sarça ardente até Moisés tomou um susto, né? Ele foi lá ver a sarça ardente e falou: Moisés, falando, meu Deus, né? Tira a sandália porque aqui é um lugar santo. Deus falou com ele. Deus falou com Abraão? Falou. Deus falou com os profetas? Falou. No Novo Testamento. Agora nós temos Jesus. Deus está falando com Jesus? Certamente, porque ele fala, ele não faz nada
sem que aquilo que ele falou seja alguma coisa que ele ouviu do Pai. Então, ele continua. Os discípulos de Jesus, eles ouviram a Deus? Ouviram? Lá no início da igreja primitiva, o Espírito Santo não falou para eles separarem Saulo e Barnabé para obra missionária? Então Deus continuou falando. Por que nos dias de hoje parece que Deus não fala mais? Parece que nós substituímos a voz de Deus pelo nosso intelecto. Ah, não, é porque agora a gente tem a Bíblia. Ok. A gente tem a Bíblia, mas antigamente eles não tinham o Antigo Testamento? Os fariseus e os doutores da lei não decoravam toda a Escritura? No entanto, esses mesmos que decoraram racionalmente as Escrituras, não entenderam a vinda de Jesus. Porque não é aqui, ó. O pensamento judaico, ele fala que a fonte de todas as coisas está aqui, ó. Tem uma distância entre a cabeça e o coração, né? E muitas vezes nós estamos substituindo. Deus ainda fala? Lógico, porque as Escrituras não podem ser compreendidas sem ouvir o Espírito Santo, porque senão você só tem uma lei, só tem uma letra. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Quantas vezes aconteceu, né, de você pegar a Bíblia, ler, e você não entendeu nada? Já aconteceu com você isso aqui? Comigo acontece várias vezes, principalmente quando eu estou lendo assim. Fulano de tal, gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, e morreu. Você já viu? Eu quero saber quem é que dormiu lendo isso aí. Ok, né? Eu confesso, né? E muitas vezes você vai começar a falar, meu Deus, aí você começa a falar assim, não, eu vou ler um, dois. Aí você começa, fulano de tal, gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que gerou... Passa ali 6 capítulos. Aí você fala assim, esse livro inteiro aqui só vai falar isso. Aí você pula algumas folhas, né? Eu fiz isso várias vezes. E fiz isso vários anos. Aí uma pessoa fala assim, não, você tem que ler devagar. Eu falei, mas eu já tô, se eu ler mais devagar, eu vou dormir mais, né? E mais rápido, né? Mas ali no meio desse gerou fulano de tal, aí aparece assim, tem uma pessoa mais nobre do que seus irmãos. Ele fez essa oração. Você sabe que eu passei anos e eu nunca tinha ouvido falar sobre a oração que Jabes ele fez? E eu pulei. Porque depois que acaba aquele trechinho pequenininho de Jabes, começa fulano de tal, gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, né? E, na verdade, a chave de tudo aquilo ali é esse homem que fez diferença, que ele ouviu a voz de Deus, Jabes. Né? E quantas vezes a gente passa e não compreende. Mas, às vezes que você chega, né, e fala assim, ai Deus, eu tô no desespero. Você já falou com Deus assim, estou no desespero? E aí você fez a loteria evangélica. Sabe o que é loteria evangélica? Você joga a Bíblia na mesa, onde ela abrir, você coloca o dedo, né? E olha, é por incrível que pareça, eu não vou falar para você fazer isso todas as vezes, mas de vez em quando funciona, não funciona? Já aconteceu com você de funcionar? Né? Você fala assim, nossa, Deus é tão misericordioso que de vez em quando funciona, né? Mas o duro é quando chegar lá e fala assim, e Judas foi e se enforcou. Ela fala, não, isso não é por... Aí você coloca no outro dedo, vá tu e faça o mesmo. Aí você fala,
o que tem a fazer, faz bem feito. Né? Aí não funciona, né? É porque a Bíblia não é uma loteria, né? Não é um livro de adivinhação, não é uma coisa assim. Mas muitas vezes a gente precisa compreender a Bíblia, porque a Bíblia é um livro vivo e ela tem instruções vivas. E nós precisamos entender essas instruções vivas. Né? Tem um grupo que é chamado cessacionista, né? São pessoas que não acreditam que Deus continua falando hoje ou realizando milagres. Eles falam que é só a letra das Escrituras é suficiente. Né? Eles falam assim, Deus não precisa falar conosco, já tem a Bíblia. Né? E eu quero dizer para você que Deus nos deu a Bíblia para a gente poder conversar com Ele. Então a gente tem que ouvir a voz dele. Mas as Escrituras nos ensinam que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, é o intérprete mais confiável da Bíblia. 2 Pedro 1,21 diz assim, porque nunca a profecia surgiu da vontade humana, mas sim homens que falaram a partir de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito para entender a Bíblia. Olha só, João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? Lhes, o quê? Ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Como é que você pode fazer isso se ele não falar com você? É só aqui? Não. Tem que descer daqui para o coração. Porque senão, você não vai entender o que você tem que obedecer. Na sabedoria de Deus, Ele realmente a projetou para que as verdades do reino não possam ser totalmente compreendidas sem a ajuda divina, porque muitas vezes estão escondidas. E Deus esconde a sua verdade daqueles que não intenção de obedecê-lo em primeiro lugar. Né? Por isso que ele fala em parábolas, para que as pessoas vendo não veem e ouvindo não escutem. Né? Tem muitas pessoas que são autossuficientes, não precisa depender de Deus. E Deus está falando assim, não, se você quer entender o reino de Deus, não pode olhar nesse mundo da sua própria perspectiva. Se você quer entender o reino de Deus, você tem que entender que tem uma proposta que é totalmente diferente da que é dado pelo mundo. Olha, só falando sobre reino, né? Nós vivemos numa sociedade democrática, não é verdade? Então, desde pequenininho, nós estamos sendo ensinados, né, sobre que eu tenho direito à voz e eu tenho direito a voto. Não é? Não é isso que a gente aprende? Mas quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente tem direito à voz? A gente tem direito a voto? A voz a gente tem. Só tem duas coisas que a gente pode falar. Sim, Senhor, ou não. Porque você não pode falar não, Senhor. Porque senão é contraditório, né? Você fala sim, Senhor, então você obedece. Se você fala não, aí você fala assim, eu não quero, então você não é o meu Senhor. Quando nós começamos a pensar nessas coisas, de como Deus ele fala, João 7,17 diz assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Veja, não é só ouvir, mas é fazer a sua vontade. Ele diz assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ouvir a Deus e fazer a sua vontade. Ouvir a Deus nesse mundo, para você poder cumprir a vontade dele. Eu estava dando uma aula sobre disciplinas espirituais na faculdade que eu fui deão por um tempo, e nós estamos falando
numa das aulas era sobre ouvir a Deus, e todo mundo com aquela interrogação, será que isso é possível? Será que aquilo não é possível? Então, assim, no final da aula, foi assim, cada um, antes de sair da aula, tinha que conversar com Deus para ver o que Deus ele queria que fizesse. A maioria achou meio estranho, cada um se envolveu nas suas coisas para voltar para casa, que já é quase 11 da noite, todo mundo quer chegar logo em casa. E aí um dos alunos que era mais resistente ali do grupo, né? Ele chegou assim, foi para o ponto de ônibus, ele chegou e falou assim, Deus, só para saber aí, essa aula do pastor Eduardo aí, o que o senhor quer que eu faça? Aí, de repente, ele viu o ônibus, Deus falou para ele, não entra nesse ônibus. Ele ouviu. Ele falou assim, eu não vou entrar nesse ônibus, mas é o último. Como é que eu vou chegar em casa? Mas ele foi a primeira vez que ele ouviu. E aí ele chegou e falou assim, tá bom, Deus, então não vou entrar no ônibus. O ônibus estava vazio. E ele sempre tinha um lugar certinho lá que ele sentava e dormia até chegar na casa dele. Ele não entrou naquele ônibus. 5 minutos depois, apareceu outro ônibus. E aí Deus falou para ele, esse daqui você pode entrar. Também estava vazio. Ele sentou, começou a cochilar, quando de repente ele começa a ouvir lá o motorista falando alto, falando, nossa, o outro ônibus se acidentou, olha, aí todo mundo foi lá, ele foi olhar, o ônibus que estava antes dele, sofreu um acidente e toda a parte onde ele deveria de estar sentado, dormindo, foi afundado porque foi um choque entre dois ônibus num cruzamento. Se ele estivesse lá, ele ia ser a única vítima fatal. Precisamos ou não precisamos ouvir a voz de Deus? Precisamos. Até nesse mínimo detalhe de que pegar um ônibus, precisamos. Deus, ele fala nesse mínimo, nas mínimas coisas, fala. Tem pessoas aqui que estão escolhendo o futuro aí de vestibular, Deus, ele fala para você o que ele quer da sua vida. Precisamos saber com quem nós vamos casar? Precisamos, né? Porque senão a gente vai escolher aí uns tocos de calça aí que é a pior viagem da vida. Precisamos fazer boas escolhas. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. Né? Lucas 10, 21 diz assim, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Deus, ele chamou esse povo que nós não somos nada. Nós não temos poder, mas ele se revelou para nós. Ele se revelou para nós. Jesus disse que os segredos do reino não podem ser compreendidos apenas pela inteligência humana ou somente pela educação, né? Tudo a que nós precisamos é aquilo que é revelado por Deus. Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lembre-se que os principais estudiosos da Bíblia, durante a época de Jesus, que tinham o Antigo Testamento, não puderam reconhecer o Messias quando ele estava com eles. Por quê? Porque as Escrituras não podem ser devidamente compreendidas fora do mistério revelador do Espírito Santo.
Por que eu estou falando isso tantas vezes? Amados, nós precisamos viver a vida no Espírito. Nós precisamos pegar a Escritura, ler a Escritura e perguntar para o Espírito Santo: o que você quer falar para mim? Por que você está revelando essas coisas? De vez em quando você está meditando naquele trecho, Deus vai falar assim: olha, eu estou te dando essa revelação aqui, mas não é para você. Você vai encontrar uma pessoa que vai precisar disso daqui. E você fica com aquilo na cabeça e fica olhando, e de repente você encontra uma pessoa que está cabisbaixa, né? E aí você chega perto dela e fala assim: olha, eu tenho aqui um versículo, posso ler para você? Ah, pode. Aí você fala: puxa, mas era isso, aquilo que eu estava precisando, né? Por que precisamos ouvir a voz de Deus? Para que Cristo possa atuar como seu Senhor e Rei. Sim. Porque se Ele tem alguma coisa para falar para você, Ele tem que te dar a ordem direta. Para que Deus possa atuar como Pai em sua vida. Eu sei que para muitas pessoas a figura do Pai é meio traumática. Desculpa aí, mas para os orientais parece que é mais traumático ainda, né? Às vezes a expressão de amor do pai é mais difícil, né? Para os pais orientais é mais difícil, né? Mas eu quero dizer, Deus como pai, Ele quer pegar você pelo braço, Ele quer caminhar com você, Ele quer direcionar a sua vida, Ele quer ajudar você a crescer, para que você cresça, né? Crentes, nós somos chamados de filhos de Deus, lá em Gálatas e em Romanos, né? Ele diz assim em Mateus 5,45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Filho aqui é com a característica do Pai. As pessoas vão olhar para você e reconhecer que Deus está com você, né? Há algumas outras maneiras de Deus querer se relacionar conosco. Ele quer guiar, quer prover. Vou pular essa palavra que eu não gosto dela. Quer disciplinar. Quem aqui gosta de disciplina? Mas precisa? Muitas vezes, né? Ele quer ensinar, ele quer motivar, ele quer proteger, quer incentivar, ele quer te perdoar. Tantas coisas que ele quer fazer na sua vida, né? 1 João 1,3, ele diz assim: nossa união é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Para ter essa relação incrível, temos que aprender a discernir a voz de Deus. C, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quem aqui quer saber a vontade de Deus? Todos nós. E o que você faz para saber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Romanos 12, 1 e 2 fala assim: rogo, é um pedido forte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então você se apresenta completamente diante de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que renovar a sua mente. Você tem que mudar a maneira como você pensa. Só assim você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como é que a gente muda essa maneira de a gente pensar? É através das Escrituras. A Escritura vai mostrar para a gente o caminho certo e o caminho que é errado.
Então, eu vou te dar passos para você receber e experimentar a vontade de Deus, ok? Primeiro, você precisa aprender a ser submisso à vontade de Deus. Tem muita coisa que Deus já revelou que é muito simples. É só obedecer, né? Por exemplo, Jesus ele fala, se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai ouvir a tua oração. Você acha que a sua oração está sendo ouvida? Se você acha que sua oração não está sendo ouvida, provavelmente tem alguém que você deveria ter perdoado e você não perdoou. Você carrega mágoa no teu coração de alguém? Liberte-se desse negócio. Então, submeter à vontade de Deus é ouvir o que Deus ele falou, vai e faça. Segundo, receba uma palavra. O que é receber uma palavra? Leia a palavra de Deus, conversando com o Espírito de Deus, e pergunta para ele, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? E se você ouviu, obedeça. Terceiro, confirme essa palavra que você recebeu. Olha, Deus, ele nunca se contradiz. Ele não vai mostrar para você uma outra semana, vai mostrar outra coisa. Você sabe que a coisa mais fantástica que eu falo, que existe, é uma coisa chamada unanimidade do Espírito Santo. Eu fui numa igreja que a gente estava ensinando a ouvir a voz de Deus, e quando a gente chegou para falar sobre unanimidade, teve uma pessoa que levantou e falou assim, isso é impossível. Eu falei, por que é impossível? Falei assim, porque já de cara eu falo para você que eu não gosto de você. Falei, tá bom, né? Não tem problema. Mas aí eu perguntei assim, o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que habita em mim? É ou não é? O Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que habita em mim? Ele pode falar uma coisa para você diferente do que vai falar para mim? Numa mesma decisão? Temos algumas alternativas. Primeiro, um de nós pode estar errado, não é? Então eu não estou querendo ouvir, eu não estou querendo obedecer, então eu me coloquei como rebelde. Um de nós pode estar certo. E a terceira alternativa, nós dois estamos errados. Quando ele parou para pensar nisso daqui, ele falou, não, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, então vamos orar, né? E foi a primeira vez que naquela reunião, todo mundo junto, nós oramos, decisões que eram bem difíceis de repente assim, o que você ouviu de Deus? Ouvi isso. O que você ouviu de Deus? Ouvi aquilo. O que você ouviu? Todos nós estamos com versículos diferentes que Deus ele colocou no nosso coração falando sobre uma mesma solução. A multiforme sabedoria de Deus. Ele traz unidade e unanimidade nas decisões da igreja. Quarto, peça a Deus para mostrar o processo. O como que ele quer, não é só o que ele quer, mas como que ele quer que seja feito. Quinto, espere pela intervenção divina, né? O quando ele quer que você faça. Muitas vezes nós sabemos o que Deus quer que a gente faça, nós sabemos como, mas nós erramos o quando, né? Muitas vezes Deus ele tem um processo um pouco diferente. Sexto,
obedeça à direção da palavra de Deus. Para obedecer à vontade de Deus em sua vida, enquanto está aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O exemplo, Samuel, né? Samuel. E de repente ele entende que Deus está falando para isso. Necessitamos aprender a reconhecer a sua voz. Deus continua falando e nós devemos aprender a escutar a voz dele o tempo todo. Mas é possível isso? Sem dúvida. Sem dúvida. A todo tempo Deus ele fala conosco. A todo tempo Deus ele tem uma direção para dar para você. A todo tempo Deus ele tem instruções para dar para você. A todo tempo Deus ele tem alguma coisa que ele quer transformar na sua vida. E nós precisamos então chegar e falar assim, calma aí, isso vai parecer uma loucura, porque de repente eu vou começar a ouvir uma voz. Sim, você vai começar a ouvir uma voz. Isaías, ele fala assim, que a voz de Deus vem atrás do seu ouvido, como um sussurro. É essa voz que nós devemos seguir. É você ouvir o bom pastor que vai sussurrar nos teus ouvidos sobre a vontade dele. E quando você ouve esse sussurro, você não vai ter mais medo. Você vai entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e você não vai seguir a coisas estranhas, porque você vai saber que é Deus que está soprando no teu ouvido, de maneira bem suave, a vontade dele para a sua vida. Que a gente possa estar experimentando isso na sua plenitude, né? Para a gente poder começar a discernir verdades, firmar os passos no Senhor e ser uma igreja vibrante, dirigida pelo Espírito Santo de Deus em unidade, porque o mundo precisa de igrejas fortes, de igrejas que caminham na plenitude do Espírito. Amém? Vamos levantar? Pedir para o pessoal do louvor, já pode ir subindo. Abaixa sua cabeça. Se você ainda não tem tido essa experiência de ouvir a voz de Deus, fala com o Espírito Santo de Deus e fala assim, Espírito Santo, eu ouvi esse negócio, parece uma loucura, que você fala. Eu quero nessa semana experimentar isso. Eu quero ler a palavra de Deus e descobrir que ela se torna uma palavra viva. Eu preciso de direcionamento no meu emprego, na minha escola. Ajuda-me. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde e preserve o coração de cada um. Que a gente possa discernir a tua voz a todo momento. Nós pedimos assim no teu precioso nome. Amém.